Muito bem, pessoal. Então aqui, agora a gente vai trabalhar com as variações de tensão de curta duração, tá? Então, considere aqui que eu tenho esses curtos-circuitos aqui na barra 2, 4, 6, 10, 15, 20. O número de eventos que eu vou ter, certo? No período associado. E aqui a duração até a atuação de uma proteção. Então, qual que vai ser o tempo, né, que essa variação de curta duração ela vai durar, certo? O que que a gente tem aqui embaixo? O material aquele do Prodist, né? Que ele caracteriza o quê? Quais que são as regiões, né, associadas a cada um dos eventos, que eles dependem da magnitude da duração. A duração a gente já conhece, tá? Agora, a magnitude vai depender do que ocorre no sistema, tá? E aqui, né, quais são os fatores, né, aplicados a cada região que devem ser somadas e multiplicadas pelo número de eventos, né? E divididos pelo fator base para a gente chegar lá num fator de impacto, ok? Então tá, aqui são onde ocorrem os curtos-circuitos. Aonde eu vou olhar os efeitos? Eu vou olhar os efeitos nos consumidores, né? Então, quais as barras de interesse que eu vou pegar? As barras aqui do secundário dos transformadores, né? Então, eu tenho a barra 4S, 6S, 10S, 15S e 20S. Que era onde a gente analisava também os outros aspectos de qualidade, né? Então, vou trazer essa informação para cá. Aqui, que só foi criado, né, uma planilha nova, botei curto-circuito, tensão de curta duração, tá? Beleza. Agora aqui, o que que eu vou escrever, né? Eu vou pegar essas informações aqui de cima, tá? Então, agora aqui são as barras que vou analisar a tensão. E aqui em cima, né, eu vou colocar, né, as barras aonde ocorre o curto-circuito, tá? Então, essa daqui é onde eu vou analisar a tensão. Aqui eu vou colocar as tensões, né, para cada barra, para cada evento, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu vou botar aqui quando eu tenho um curto-circuito na barra 2, quando eu tenho um curto-circuito na barra 4, quando eu tenho um curto-circuito na barra 6, na barra 10, na barra 15 e na barra 20, que é os primários, né, desses elementos aqui. Com a adição, né, também são 5, né, com a adição da barra 2 que não tem consumidor, mas que pode ocorrer, obviamente, curto-circuito, tá? Ok, então vamos começar a simular isso daqui. Aqui a gente vai fazer curto-circuitos trifados, porque utilizando aqui o ETAP na versão acadêmica, a gente não tem, né, a possibilidade de fazer o curto-circuito desequilibrado, tá? Mas vamos lá então. Onde eu trabalho com curto-circuito? Aqui, curto-circuito, tá? E daí a gente faz o seguinte, edita o estudo de caso e você seleciona a barra em falta. Por exemplo, vamos começar curto-circuito na barra 2, tá? Ah, jogo ele aqui para cá, então, ó, na barra 2, beleza, tá? Ah, e o que que a gente vai fazer? Dar um OK aqui, e daí tu realiza aqui o curto-circuito. Então aqui, lembra, o curto-circuito é um fenômeno transitório, né? Então ele tem aqui aquele decaimento DC, por exemplo, característico de comportamento RL, né? Mais eventualmente, né, os tempos, né, subtransitório, transitório dos geradores, que não é o caso aqui desse alimentador, tá? Então aqui ele nos dá os valores máximos ali dos primeiros ciclos, né? Os valores de 1,5 a 4 ciclos e depois os associados ao regime permanente acima de 30 ciclos, tá? Então, aqui até para esse sistema não vai dar uma grande diferença entre os valores, tá? Vocês podem até testar depois. Então, a gente vai pegar o curto-circuito, porque a maioria dos tempos, né, estão associados, né, a, a esses períodos aqui, tá? Ok? Então, vamos fazer aqui a simulação, tá? Então, aqui eu vou botar como curto-circuito, por exemplo. Então, ok. Beleza. Tá simulando aqui, simulou. Então, calculou a corrente de curto-circuito aqui e tal, né? Mas o que eu vou querer ver, na verdade? Eu vou querer ver as tensões, né? Eu vou querer ver as tensões da barra. Mas aqui o que que ele está me mostrando, né? Não está mostrando nenhuma tensão, né?
Óbvio, porque o curto-circuito é aqui na barra 2, né? Um curto-circuito trifásico. Então, como é que ficou a tensão em todos os consumidores aqui? Vamos colocar aqui, olha, todos os consumidores ficaram com a tensão igual a zero, né? Eu tenho aqui na saída do alimentador, né? Então, todo mundo para baixo está com a tensão zerada, beleza? Tá? Aqui, então, a gente também, além, eu vou colocar embaixo aqui, ó, pode ser, né? Aqui a gente vai fazer já essa classificação aqui, tá? Que é a seguinte, ó. Hum, Qual que é o tempo de duração do curto-circuito até eliminar o curto-circuito aqui em 2? 50 milissegundos, tá? Então, por exemplo, abre lá, né, é, uma proteção, né? Ou, por exemplo, abre um religador e logo depois ele reconecta no sistema, tá? Então, eu tenho o tempo de eliminação da falta aqui em 50 milissegundos, tá? Aqui, então, qual que vai ser a região? Ó? Tensão zero, né? Essa aqui é a tensão remanescente, só para lembrar, ó, tensão remanescente zero, é, 50 milissegundos, então eu estou nessa região aqui, tá? Então, aqui o que que eu vou colocar? Região E, para todos, né? Todos estão na região E. Beleza? Agora vamos aqui para barra 4. Barra 4, duração de 250 milissegundos, tá? Venho aqui, só mudo então para barra 4, tiro a barra 1, mudo para barra 4, rodo aqui o curto-circuito. Beleza. Aqui para frente, né, como esperado, né, as tensões vão ser igual a zero. Então, né, 4, 6 e 10 eu vou continuar com a tensão igual a zero. Então, aqui 4, 6 e 10 com a tensão igual a zero. Tá? O que acontece para barra 15 e 20, né? Elas vão ter uma queda de tensão, né? Não vão ficar exatamente igual a zero, tá? Aqui só, é, deixa eu ver, os valores da tensão, já vamos olhar em percentual aqui, tá? Então caiu aqui, ó, para 28,22% da tensão nominal, tá? Ou 0,28 aqui, 0,28, 0,28, tá? Vamos fazer assim uma classificaçãozinha melhor, né? Aqui, como a gente não vai fazer cálculo com eles, né? A gente bota assim, né? Associado a isso daqui, como sendo aqui, vou escrever no lado aqui, o V percentual de cada barra, tá? Só para eu lembrar, né? Então, depois, para vocês fazerem a apresentação de vocês lá, vocês sabem o que que vocês estão falando aqui, tá? E essas aqui, né? São as barras em curto-circuito. Barras em curto-circuitos, tá? Aqui eu considero, né, que os curtos-circuitos não são simultâneos, né? Ocorre cada um de uma vez, tá? Aqui então, né, 0,28. Então esse aqui, 250 milissegundos, ele continua fica nessa segunda classificação aqui. Para zero, aqui ele continua na faixa E, aqui para esses consumidores. O que acontece? A tensão aqui foi para 0,28. 0,28 ainda continua na região E para esses consumidores aqui de baixo, tá certo? Então tá, vamos adiante aqui, tá? Então, olha, né, que para eu chegar, né, num fator ali, né, sem fazer medições, por exemplo, através de simulações, observe como é trabalhoso, né? Eu fazer os curtos-circuitos, ver as tensões correspondentes, fazer uma classificação, tá? Claro que isso aqui poderia automatizar esse processo, né? Mas aqui, né, no aspecto de aprendizado, né, a gente faz mais um passo a passo para entender isso daqui, tá? Então aqui, barra 6 em falta, vamos fazer também aqui, dou um OK, simulo aqui, tá? Mesma coisa, tá? Agora a barra 4 já começa a ter tensão aqui, né? Barra 6 e 10 continuam, né, com a tensão igual a zero, né? Então 6 e 10 que estão para frente continuam com a tensão igual a zero, e a barra 4 lá apareceu tensão, ó, 0,48%, né? Então aqui 0,48. Aqui, né, não é percentual, a gente está em PU, né? Para ficar daí igualzinho ali com a classificação da tabela, né? Nesse caso aqui, né, dá no mesmo, né? Só seria daí 48, né, por cento de tensão remanescente. Aqui é 0,48. E lá para baixo, como é que ficou?
lá para baixo ficou em 64, né? Então ficou a tensão já um pouquinho melhor, né? Não foi tão severo o afundamento, tá? Então aqui, esse aqui eu tenho, então, o que? 450 milissegundos. Então estou na terceira faixa aqui, tá? Então, óbvio, os valores zerados, né? Que são, no caso, o 6 e o 10, eles continuam na faixa E, tá? Enquanto que a barra 4 ela ficou em 48. Então ele foi para essa faixa de cima aqui, tá? E 64 também está nessa faixa de cima aqui. Então aqui ele fica com D, esse cara com D, esse cara com D. Beleza. Agora eu vou para o curto-circuito lá na barra 10, tá? Então vamos lá. Agora vocês já entenderam a ideia, né? Mas eu vou fazer então mais rapidinho aqui. Barra 10, ok. Simulo, tá? Então, óbvio, barra 10, à frente da barra 10 eu continuo aqui com a tensão igual a zero. E 6 e 4 eu vou ter valores aqui. Quais vão ser os valores, né? 4,77, 78 arredondando, e aqui 55, né? Então, 0,78 e 0,55, tá? E lá para baixo, como é que ficou a tensão? Olha, aqui eu já estou começando a ficar com uma tensão próximo, né, de valores nominais. Então, está me dando aqui 0,85 PU, 0,85, né? Então, aqui os consumidores, óbvio, o curto-circuito está indo para o outro ramal, o efeito deles é menor, tá? Então, aqui agora eu estou trabalhando 10, ele demora 700 milissegundos. Então, essa outra faixa aqui. Então, para o 10 ele fica na faixa F, né, lá embaixo, tá? E aqui o que eu tenho? 4 ele fica em 0,78, tá? Então, ele passou aqui para a faixa G. E o outro, 0,55. 0,55 ele está na faixa F aqui ainda, tá? Os outros aqui, né? Essa faixa aqui, ela vai até 0,85, né? Então, ainda, ele ficou aqui no limiar, né? Entre um e outro, né? Como ele é conjunto fechado para o lado de 85, né? Ele ainda ficou em G aqui, tá ok? Vamos lá. Agora o curto-circuito vai ser na outra direção, então vai ser mais severo para essas duas barras aqui, tá? Então vamos lá. Curto-circuito. E assim vocês depois podem analisar com calma, né? Que óbvio, quando ali ficou bem certinho o efeito, né? Quando eu fui vindo mais para cá, né? O efeito nessas barras aqui é menor, né? Então vamos lá, curto-circuito em 15, tá? Então, óbvio, aqui para baixo agora a tensão é zero, né? Então aqui é zero, aqui é zero. Qual é que fica lá então na sequência? Barra 4, barra 2, 4 e 6, né? Desculpa, barra 4, 6 e 10, né? Eu fico com 469, 469 e 469, tá? Então o que acontece, né? Por que ficou mesmo baixo assim? Às vezes a corrente aqui é elevada, né? Esse trecho aqui é menor, né? Então, como essa corrente fica elevada, a queda de tensão aqui fica alta. Então, aqui ficou próximo de zero também, né? Tá assim, a gente trabalhou com duas casas, né? 0,5, né? Duração aqui de 250 milissegundos, né? Então, estou nessa faixa aqui. Ficaram todos aqui, obviamente, na região eta, todos próximos aqui de zero, tá? E para finalizar aqui, a gente vai fazer o cálculo, então, com o teu curto-circuito lá na barra 20, tá? Então, saindo aqui da barra 15, faço curto-circuito na barra 20 aqui, rodei a simulação, beleza, tá? Então, ó, aqui como o comprimento é maior, os níveis de tensão já começam a ficar um pouco mais altos, tá? Então, na barra 20, obviamente, é igual a zero, mas lá para cima, o que que eu tenho? Aqui eu tenho 58%, 0,58, e aqui para cima ficou quanto? Ficou 0,60, 0,60. Aqui em cima, desculpa, ó, 0,60, 0,60, né? Então ficou um nível de tensão um pouco melhor, né? Ok, beleza. 800 milissegundos. Estou nessa região aqui ainda, né? Então, o que que acontece? Eles ficaram aqui, ó. Essa região é acima de 0,7, né? Então, apesar, né, eles ficaram ainda na região F aqui. Por quê, né? Porque eles estão, todas as tensões remanescentes ficaram abaixo de 0,7 ali, né? Então, tem aqui é, é, é. Beleza? Tá? Então tá. Agora eu posso calcular o famoso fator de impacto associado a cada um dos consumidores aqui
é em baixa tensão, tá? Como é que é esse cálculo aqui, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte cálculo, ó. Vocês podem também escrever assim, né, depois que vocês encontraram essas características aqui, ó, tá? Os elementos aqui, a classificação deles, né? Aqui no lado, por exemplo, eu só vou fazer assim, né? Separar as duas linhas. Aqui, então, seria a classificação dos eventos, tá? E aqui no lado, eu poderia escrever, então, as ponderações, né? Então, qual que é a ponderação adotada para cada um deles, tá? Então, esse aqui eu vou pegar aqui de baixo, por exemplo, tá? Beleza? Então, tá. Sempre que eu tenho o E aqui, né? Eu vou utilizar o quê? O E é igual a 0,25, tá? Então, eu vou preencher aqui 0,25. Ele vai ser, todos aqui são 0,25, né? Então, aqui do lado também, né? Aqui, aqui, né? Então, esses dois do meio são E. E aonde mais? Aqui, a quinta coluna ficou tudo E também. Beleza, tá? Aqui o teu D, né? D é 0,15. Então, aqui, 0,15 aqui, 0,15 aqui, 0,15 aqui. O G aqui, o G eu tenho 0,07, 0,07. Lá para baixo também, né? Ok? E aqui o F, né? Que é o mais severo, 0,36, 0,36. E aqui 0,36. Tá ok? Beleza. Agora aqui, né? Para cada consumidor, né? Eu vou fazer aqui uma soma desses caras aqui, desses elementos, né? Então 0,25. Só que eu vou multiplicar aqui pelo número de vezes que ocorre cada evento, né? Então até eu posso colocar isso aqui, né? Como uma, uma linha aqui também, daí faço a multiplicação do um pelo outro. Então, número, né? Esse aqui, na verdade, né? A gente pode fazer o seguinte, né? Como estão associado, né, as barras em curto-circuito aqui, né? A gente pode jogar isso daqui para baixo, assim, por exemplo, né? Eita, ele reclamou só porque da mesclagem aqui, tá? Assim, tá ok? Então, aqui a gente pode mudar um pouquinho, né? A gente pode escrever assim, barras, deixar aqui, isso, que pode manter, né? Barras em curto, né? E número de eventos, né? Tá? Então, até na sequência aqui, a gente pode deixar, né? O número de eventos e as barras em curto, tá? Então, aqui eu tenho cada barra, né, em curto e o número de eventos associado aqui, né? Que no caso é 1, 4, 2, 2, 2, 4, né? Esses valores aqui, ok? Então tá. Como é que fica aqui então os fatores de impacto associado, né, a cada consumidor conectado no secundário desse transformador, tá? Então a gente sabe que é o quê? É uma soma do número de eventos vezes o quê, né? Vezes a ponderação, tá? Então, número de eventos vezes a ponderação. E assim por diante, né? Ó, número de eventos que eu tenho de curto-circuito e qual a ponderação, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro, tá? Então, eu tenho... Aqui eu errei, né? Eu não botei vezes aqui. Número de eventos vezes a ponderação. Número de eventos vezes a ponderação. Mais número de eventos vezes a ponderação. E o último lá, né? Mais número de eventos vezes a ponderação. Ok? O que eu posso fazer aqui? O número de eventos, né, vai ser o mesmo para todos, né? Porque o curto-circuito
é o número de curto-circuitos que ocorre em cada barra, e isso afeta todos os consumidores, né? Só o que muda é qual o efeito que os consumidores sentem, né? Então, a classificação que faz aqui, tá ok? E ainda no fator de impacto aqui, eu tenho que dividir pelo fator base, tá? Então, o que acontece, tá? Esses fatores base aqui, eles são dados, né, para consumidores a partir de média de atenção, tá? Mas aqui a gente vai considerar, apesar de ser os consumidores em baixa tensão, o nível aqui, né, associado à média tensão. Então, vou botar aqui 2,13, tá? Então, aqui deu 1,7 e aqui eu vou copiar para baixo para os demais, tá? Então, aqui vou analisar se está certinho, papai, é isso aí mesmo, tá? Então, agora aqui, acabei de calcular o fator de impacto. O que vai dizer lá o PRODIST, né? Que para baixa tensão, ele não tem um número específico aqui, mas que para média tensão, né, esses valores têm que ser abaixo do quê? Do que um, né, para estar adequado. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, o valor está acima de um e não está adequado, né? Então, o fator de impacto gerado aqui, né, pelo número de eventos e o nível de tensão que eu tenho nesses consumidores aqui, né, está acima do atribuído pela norma, tá ok? Então, assim, né, é uma forma de eu saber onde tem os curtos-circuitos, posso simular cada um deles e ver qual que é a tensão nas barras e, como consequência, né, estimar esse indicador de qualidade, né, que é o fator de impacto das variações de tensão de curta duração, de forma, né, que eu possa ter uma ideia antes de realizar a medição, né, e prever soluções aqui para o sistema, né? O que que seriam soluções aqui, né? Soluções associadas a alterações que eu posso fazer nas proteções, principalmente, do sistema, tá? Tá ok? Ou também, né, reduzir o número de faltas, né, por exemplo, que eu tenho no sistema, faltas temporárias, assim por diante, tá? Aqui eu mencionei, né, esse tempo aqui como sendo a atuação da proteção, mas pode ser também a própria extinção natural, né, de alguns tipos de faltas temporárias que eu tenho. Beleza? Então, em relação à parte de realização de curto-circuito, né, e obtenção de tensões para análise de qualidade de energia, variação de tensão de curta duração, é isso aí.